Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula de português. Definitivamente a nossa última aula desse primeiro semestre, antes das férias. Vocês já entraram aí de férias, já estão aí em casa, né? Só tem apenas essa aula para assistirem e finalmente estarão livres, né? Para aproveitar, descansar e repor todas as energias para iniciarmos mais um semestre, né? Mas já estamos com saudades de vocês e já queremos aí desejar para vocês ótimas férias, bom descanso e que vocês voltem renovados com mais energia para darmos continuidade ao nosso ano letivo, tá, pessoal? Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Já corrigimos aqui as provas de vocês. Queria também parabenizar vocês pelo desempenho, pelo ótimo desempenho de todos vocês, tá bom? Bom, essa última aula, pessoal, vai ser uma aula de interpretação textual, tá bom? Vamos trabalhar aqui algumas questões de interpretação, pois eu percebi na prova e nas atividades que vocês estão com um pouco de dificuldade quando a questão é interpretar textos, tá bom? Por isso se faz necessário que façamos essa aula aqui, onde vamos ajudar vocês com algumas atividades de interpretação textual. Na realidade, eu vou passar as atividades aqui para vocês e vocês vão ter uma autonomia para respondê-las, tá bom? E claro que eu vou responder com vocês logo em seguida. Eu vou dar um período de tempo, né? E durante esse período de tempo vocês vão tentar responder as questões e após a finalização desse tempo eu vou responder aí com vocês. E vocês fazem uma comparação das minhas respostas com as respostas de vocês, tá bom? Isso aí para ajudar vocês nessa questão da interpretação textual, que eu sei que para alguns pode ser um pouco complicado, tá, pessoal? Eu entendo. A questão da interpretação ela requer muita leitura, muita atenção, tá? Não é apenas você ler o texto, você precisa interpretar o texto, precisa entender o que quer ser passado ali através daquela mensagem, tá? Então tem algumas atividades aqui que nós vamos realizar. Antes de realizá-las, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui para a gente poder finalmente iniciarmos a nossa aula, tá bom? Só um minutinho. Pronto, pessoal. Então, feito o cabeçalho, vamos agora para as questões de interpretação textual, tá? Vamos trabalhar a interpretação de textos. Vou começar aqui com o texto, tá? Deixa eu diminuir aqui a fonte. Temos aqui um pequeno texto. A gente vai realizar a leitura desse texto e em seguida vamos responder algumas questões referentes a esse texto, tá bom? Pangolim. Uma fofura em grave perigo de extinção. Pangolim manis spp, um mamífero pertencente a uma ordem muito antiga, a Polidota, que vive em zonas tropicais da Ásia e da África. Tem um pequeno corpo escamoso, aparentemente duro e forte, mas que se enrola indefeso quando ameaçado. Essa fofura está seriamente em risco de extinção. Talvez esses animais sejam poucos conhecidos, mas eles são os mamíferos mais traficados do mundo. Apesar de parecerem invencíveis com suas armaduras,
tem um corpo coberto de escamas compostas de queratina, sobrepostas umas às outras, formando uma espécie de escudo protetor. Essa sua característica física não é suficiente para afastá-los da crueldade dos caçadores. Há 7 espécies diferentes representantes da família Manidae e todas elas sofrem várias ameaças, especialmente de caçadores e contrabandistas. Os pangolins vivem em zonas tropicais da Ásia e da África subsaariana, China, Taiwan, norte da Índia, Nepal, Butão, Bangladesh, Myanmar. Todas as espécies são classificadas entre altamente vulneráveis e em risco de extinção. Os pangolins são muito cobiçados porque são considerados uma iguaria da culinária asiática, mas não só por isso. Eles também são explorados pela medicina tradicional asiática, porque acredita-se que sua pele escamosa pode melhorar a função renal, o tratamento da asma e melhorar os sintomas da psoríase. Muito bem. Isso aqui foi tirado de Grimm. Vamos lá para a nossa primeira questão, referente a esse texto aqui que nós acabamos de ler, tá? Aqui, pronto. Questão 1. O texto lido trata, letra A, da caça e do contrabando de diferentes espécies da família Manidae, das características do pangolim e do sério risco de sua extinção, dos mamíferos mais traficados do mundo, da presença dos pangolins na culinária e na medicina tradicional asiática. Vocês têm 1 minuto aí para responder a essas questões. Analisem o texto e tentem responder a essa questão, tá bom? Vamos lá. Então, qual foi a resposta de vocês aí, pessoal? Letra A, da caça e do contrabando de diferentes espécies da família Manidae. Letra B, das características do pangolim e do sério risco de sua extinção. Letra C, dos mamíferos mais traficados do mundo. E letra D, da presença dos pangolins na culinária e na medicina tradicional asiática. Pessoal, a resposta correta aí é a letra B. O texto ele trata das características do pangolim e do sério risco de sua extinção. Na realidade, pessoal, o texto ele trata de tudo isso daí, tá? Só que como tópico principal, esse texto ele trata das características do pangolim e do sério risco de sua extinção, tá? Esse é o principal tópico presente nesse texto. A partir desse tópico aí nós vamos falar sobre a presença dos pangolins na culinária, vamos falar sobre a caça e o contrabando de diferentes espécies, vamos falar sobre os mamíferos mais traficados. Então, a partir daí é que nós vamos ver outros tópicos como esses, tá? Mas em si o texto ele fala sobre as características do pangolim e do sério risco de sua extinção, tá? Isso pode ser percebido a partir daqui, ó. Pangolim, uma fofura em grave perigo de extinção. A fofura é uma característica dele, ou seja, ele é fofo. Ele tem a característica de ser fofo, né? E o sério risco de extinção é porque ele está aí próximo, né, de ser extinto, devido à grande caça, devido a essas características desse mamífero,
que atrai os caçadores por questões econômicas, né? Por questões econômicas. Por exemplo, na Ásia, eles utilizam muito na culinária, né? Na culinária e na medicina. Eles, na verdade, exploram o animal. Essa é a realidade. Eles não utilizam de forma legal, de forma moderada, podemos dizer assim. Eles o utilizam de forma ilegal, de forma desmoderada, podemos dizer assim. Vamos agora para a segunda questão. Questão 2. Identifique os locais onde se registra a presença dos pangolins. Então, analise novamente o texto e vocês agora vão identificar os locais onde esses pangolins eles são presenciados, onde eles são vistos, onde normalmente percebe-se a sua presença. Mais um minuto, tá? E aí, pessoal? Então vamos lá, continuando aqui. Identifique os locais onde se registra a presença dos pangolins. Bem, muito antiga que vive em zonas tropicais, pangolim. Vive em zonas tropicais da Ásia e da África. Bom, áreas tropicais da Ásia e da África, tá bom? E também na parte da Ásia, onde, aqui, ó, a da África subsaariana, que é China, Taiwan, norte da Índia, Nepal, Butão, Bangladesh, Myanmar, etc. Tá? Então essas são as principais localizações onde essa espécie ela pode ser localizada, tá bom? Muito bem. E pessoal, a questão de interpretação textual é fácil, vocês só precisam ler o texto com atenção, mas entendendo também que nem sempre a resposta ela vai estar nítida, tá bom? Nem sempre a resposta ela vai estar nítida, ela vai estar lá, por exemplo, qual é o nome qual é a espécie do pangolim? Aí no texto está lá, a espécie do pangolim é tal. Nem sempre vai estar assim. Tá? Às vezes você vai precisar realizar um pouco aí de dedução, um pouco de interpretação, um pouco de análise, tá? Nem sempre a resposta ela vai estar tão nítida, tão na cara, tão simples como parece. Tá bom? Vamos lá. Questão 3 agora. Essa aqui envolve um pouco dos adjetivos, tá? Questão 3. Assinale a alternativa. Assinale a passagem que não contém uma característica física dos pangolins. Então, temos aí 4 alternativas e vocês vão marcar aquela que não apresenta uma característica física dos pangolins, tá bom? Então, um minuto para vocês responderem essas questões aí, tá?
Vamos lá, pessoal. Vamos agora analisar as alternativas e marcar a correta. Letra A. Tem um pequeno corpo escamoso, aparentemente duro e forte. Tem o corpo coberto de escamas compostas de queratina. Tem escamas sobrepostas umas às outras, formando uma espécie de escudo. Letra D. Vive em zonas tropicais da Ásia e da África subsaariana. Ok, a única que não apresenta uma característica física, tá? É a letra D, tá bom? Aí não apresenta nenhuma característica, apenas o local onde eles normalmente residem, tá? Que é, no caso, as zonas tropicais da Ásia e da África. Letra A tem uma característica física, um corpo pequeno, escamoso, duro e forte, um corpo coberto de escamas compostas de queratina. Letra C, escamas sobrepostas umas às outras, formando uma espécie de escudo. Então, aqui nessas três alternativas, nós vemos aqui que ele apresenta três características físicas dos pangolins, tá bom? Três características físicas. A única que não contém uma característica física, que fala algo referente ao seu corpo, é a letra D. Temos aí, vivem em zonas tropicais da Ásia e da África subsaariana, tá bom? Muito bem, vamos aqui agora para a próxima questão. Questão 4. Há uma opinião de quem escreveu o texto em letra A, pangolim, Manis spp, um mamífero pertencente a uma ordem muito antiga. Letra B, essa fofura está seriamente em risco de extinção. Letra C, mais eles são os mamíferos mais traficados do mundo. Letra D, todas elas sofrem várias ameaças, especialmente de caçadores e contrabandistas. Ou seja, em qual dessas alternativas aí nós percebemos que há uma opinião pessoal, tá, do autor, tá bom? Do quem escreveu o texto, ou seja, uma opinião pessoal. Então, em quais dessas alternativas aí nós conseguimos encontrar uma opinião pessoal por parte do autor? Analisem a letra A, B, C ou letra D. Mais um minuto, tá? E aí, pessoal, qual foi a resposta de vocês? Vamos lá novamente. A resposta correta aí, pessoal, é a letra B. A letra B, professor. Sim, pessoal, a letra B. Lembra aquilo que eu expliquei para vocês? Nem sempre a resposta vai estar nítida. Às vezes vocês vão precisar realizar uma dedução. Aqui, como vocês veem, em nenhuma alternativa ele fala sobre opinião, ele fala sobre o que o autor acha, o que o autor pensa, o que normalmente é isso que a gente espera, né? Se alguém pergunta assim, qual é o nome dele? A gente já vai direto para o texto procurando a parte onde ele fala, meu nome é, né? Não é assim que a gente faz, a gente já vai esperando aquela resposta, mas nem sempre é assim. Nesse caso aqui, como a gente pode ver, ele não fala nada sobre opinião ou alguma coisa parecida. Só que a gente consegue deduzir através dos traços textuais, dos elementos linguísticos presentes aí. Na letra B, a gente vê aqui que ele usa um termo específico, ó, essa fofura. Essa fofura. Ou seja, a gente entende que o autor ele acha o bichinho, né, o mamífero, fofo. É uma opinião pessoal. Ah, professor, então ele fala, mas ele na letra A, por exemplo, ele também fala que ele é um mamífero que pertence a uma ordem muito antiga. Mas isso aqui não é uma opinião pessoal, isso aqui é um fato. Ele é um mamífero, ele pertence a uma ordem muito antiga. Na letra C, ele diz que eles são mamíferos mais traficados do mundo. Não é opinião, isso é um fato. Estatisticamente falando, eles são os mamíferos que mais são traficados no mundo. Letra D,
Ele está dizendo aqui que todas elas sofrem várias ameaças, especialmente caçadores e contrabandistas. Também não é uma opinião, isso é um fato. Tá? Todos esses animais, historicamente falando, eles sofrem essas ameaças, tá? Estão em período de extinção, tá bom? Uma fase de extinção. Então a resposta correta é a letra B, porque eu posso achar ele uma fofura, você também pode não achar. Você pode não achar, então por aí vai. Então, fofura ele não é de fato, não é um fato que ele seja fofo, é uma opinião pessoal. Então, quando eu falar que essa fofura é uma opinião pessoal minha, tá? Eu que estou dizendo que eu acho ele uma fofura. Então, a letra B é a única que apresenta aí uma opinião pessoal por parte do autor. Ok, pessoal? Então, aí está a resposta, tá bom? Viram que a interpretação textual não é difícil, é apenas uma questão de concentração e de atenção na leitura. Tá, gente? A gente fica por aqui, pessoal. Nossa última aula do nosso primeiro semestre. Desejo a todos vocês ótimas férias. Bom descanso para todos vocês, tá bom? Aproveitem, fiquem em casa, usem máscara, lavem as mãos sempre que for necessário. Ok, pessoal? E nos vemos na nossa próxima aula após o término do nosso recesso aí de férias de meio de ano. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Até lá.